Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Momento de Sabedoria, momento rápido para nós refletirmos sobre um versículo bíblico e ver o quão poderoso ele é para as nossas vidas e para o nosso relacionamento. E o tema de hoje é o poder da união. Tema de hoje, como eu disse aqui, o poder da união. Eu quero trazer aqui um versículo que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Convido você que tiver aí, traga a sua Bíblia, traga papel e caneta para de repente anotar algum insight de sabedoria para a sua vida e juntos nós possamos estar aqui crescendo e evoluindo em conhecimento. Então, baseado nesse tema de hoje, antes de partir aqui para o versículo do dia, eu quero falar sobre o poder que há da união. O poder que há em uma união verdadeira. Nós, quando nos casamos, nós nos unimos a uma outra pessoa. E estar unido é muito mais do que apenas ter um relacionamento. Mas é ter a certeza de que nós temos alguém em que nós podemos confiar e nos refugiar, nos apoiar. E então, essa união faz com que nós não sejamos mais limitados apenas à nossa inteligência, à nossa sabedoria, à nossa própria força, mas nós podemos contar com outra pessoa. Nós podemos ter o apoio de outra pessoa, contar com o recurso que essa outra pessoa pode nos trazer. E aí, baseado a isso, eu quero trazer aqui Eclesiastes 4, no versículo 12, que vai nos dizer assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Vou lendo de novo aqui. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. E quão maravilhoso é nós podermos entender que o poder da união está justamente em não estarmos sozinhos. O poder da união está em realmente poder contar com a outra pessoa nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos em que tudo estiver bem ou nos momentos em que nós sim formos atacados e coisas vierem para nos tirar do nosso prumo. E aqui Eclesiastes 4:12 vai dizer: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E quantas vezes nós podemos ser tentadas com alguma situação, sermos afrontadas com algum caso que possa estar acontecendo na nossa vida, ou pessoas virem tentar tirar a nossa paz, virem tentar colocar coisas contrárias sobre os nossos pensamentos, colocar palavras de desânimo sobre as nossas vidas, mas melhor de tudo é sabermos que se algo vier contra nós, nós teremos um aliado para poder contar, para nos ajudar a resistir a essas tribulações, para nos ajudar a resistir contra essas possíveis armadilhas que lançarem contra as nossas vidas. O poder da união é verdadeiramente nós sabermos que não estamos sozinhas. É saber que nós podemos ter alguém para contar. Alguém que quando nós precisarmos descansar, estará atenta
para guardar e livrar a nossa vida dos problemas ou dos dardos inflamados. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Muitas vezes nós entramos em batalhas sozinhos, sem ninguém por nós. Muitas vezes nós precisamos enfrentar momentos que realmente parece que nós estamos sozinhas. Mas melhor é saber que nós temos alguém que foi separado e escolhido para dividir os dias das nossas vidas, para compartilhar dos dias das nossas vidas e para guardar as nossas vidas. Quando nós entendemos que um casal, ele é constituído não somente pelo amor, mas pelo cuidado recíproco entre as duas partes, nós podemos descansar o nosso coração sabendo que, se alguém se levantar contra nós, você não estará sozinha para resistir a esta tentação, mas os dois juntos estarão unidos para resistirem a essas tribulações. Um casal verdadeiramente unido, ele prevalece de pé em meio às perturbações, em meio àquilo que vem tentando colocar em xeque a sua paz, a sua alegria, a sua esperança, a sua fé. E aqui ele continua esse verso 2 dizendo: um cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. E o que isso quer nos dizer? Um casamento, ele é constituído por Deus. O seu casamento, ele é guardado por Deus. Ele é abençoado por Deus. E aqui o cordão de 3 dobras justamente é quando nós temos a certeza de que se eu e o meu marido ainda estamos enfraquecidos na resistência de alguma tribulação, na resistência de alguma dificuldade, de alguma crise que possa existir, além de nós, há algo muito maior do que nós que não deixará com que esse cordão se rompa. Quando nós entendemos que a nossa vida, ela está guardada nas mãos de Deus, que o nosso casamento, ele está guardado nas mãos de Deus, nós temos a certeza de que, de fato, nós nunca estamos sozinhas. Pode ser que o seu marido não esteja tão atento às coisas que você está passando ou que você está sentindo. Pode ser que você não está conseguindo obter recursos para passar por alguma dificuldade. Mas quando você se lembra que o seu casamento, ele não foi abençoado pelos homens ou pelo que os homens podem te ofertar, mas ele foi abençoado por Deus, independente de religião, mas de algo maior em que você acredita, você se lembra de que você nunca está sozinha e que essa corda, este cordão de 3 dobras, ele não se rompe tão depressa. Quando nós temos essa certeza, nós descansamos o nosso coração. Nós colocamos a nossa confiança não naquilo que o homem pode nos oferecer, mas naquilo que Deus já nos falou, naquilo que Deus já nos preparou. Todas as vezes que pensarmos em desistir porque talvez esteja difícil, passar por momentos, passar por situações, nós nos lembramos que o mesmo Deus que abençoou a nossa união é o mesmo Deus que está conosco. Muitas vezes, quando nós chegamos em um certo momento das nossas vidas enquanto casal, nós pensamos em parar. Nós podemos sim pensar em desistir,
Nós podemos sim pensar em abandonar tudo aquilo que foi construído durante longos anos, porque as pessoas podem olhar para nós, para o nosso casamento e achar que tudo é mil maravilhas, mas somente quem está vivendo o dia a dia sabe o quão talvez seja difícil você deitar ao lado do seu marido hoje, quando vocês forem se preparar para dormir. Muitas pessoas podem olhar para nós mulheres e se espelhar, achar nós mulheres fortes, mulheres de garra, de exemplo, mas muitas vezes somente eu e você sabemos o quão frágil nós somos, o quão difícil pode estar sendo conseguir lidar com tantas coisas na nossa vida e no nosso dia a dia, dentro do nosso próprio casamento. E às vezes sim, nós olhamos ao nosso redor e parece que nós estamos sozinhas. Sim, nós olhamos para toda a situação e parece que os nossos maridos não estão enxergando aquilo que nós estamos enxergando. E talvez fique difícil administrar todas essas coisas sozinhas, com as nossas limitações, com as nossas próprias mãos. Mas que hoje nós venhamos a nos lembrar que todas as vezes que as dificuldades aparecerem, todas as vezes que você tiver alguma dúvida no seu coração sobre o quanto vale a pena continuar perseverando e lutando e cultivando o seu casamento, por achar que talvez você esteja fazendo tudo sozinha, por às vezes achar que o seu marido não está dando a devida atenção à relação de vocês quanto merecia e talvez apenas você esteja tentando fazer as coisas de uma forma diferente para fazer dar certo ou para tirar alguma mágoa que possa ter se instalado no seu coração. Mas hoje eu quero trazer essa mensagem do poder da união para você se lembrar de que você não está sozinha. E que por mais que talvez nem mesmo com o seu marido você tenha tido mais confiança ou liberdade para desabafar o que você está sentindo, o que você está passando, você se lembre de que há um cordão de 3 dobras que não se romperá com facilidade. Há um cordão de 3 dobras que não se rompe depressa. Ai, Amanda, mas você acabou de falar. Parece que é só eu no meu casamento. Parece que é só eu que estou me preocupando. Parece que a crise ou a dificuldade chegou e parece que para ele está tudo bem, mas eu não estou confortável com isso. Mas o que é que eu acabei de dizer? É um cordão de 3 dobras, justamente para que você venha lembrar que além do poder da união que existe entre você e o seu marido, há um Deus poderoso acima de vocês, que abençoou a sua união e que nós precisamos nos lembrar de que aquele versículo que diz que o que Deus uniu não separa o homem, não é apenas algo bonito de ser lido, mas é necessário ser vivido. E quando nós vermos coisas que o homem está fazendo para separar ou quebrar esta união, eu e você venhamos a nos lembrar de que há um cordão de 3 dobras, aonde a dobra mais forte, que nunca se rompe, é a união que Deus tem sobre a nossa vida e sobre o nosso casamento. É sobre essa união que nós devemos confiar, é sobre essa união que nós devemos perseverar e continuar crendo que o nosso casamento ele é constituído por Deus e está guardado nas mãos de Deus. Nenhuma tribulação é maior do que o poder da união que Deus instaurou entre você e o seu marido.
Nenhuma mágoa é maior do que o poder que há na união que Deus instaurou entre você e o seu marido. Hoje na nossa igreja nós ouvimos sobre a aliança. E a aliança de Deus conosco, ela nunca se rompe, a não ser que nós deixamos com que ela venha a ser rompida. E no casamento é a mesma coisa. A aliança, ela não se rompe enquanto um ainda estiver de pé ou quem sabe de joelhos em oração a favor da união. Porque sabe e reconhece que nenhuma tribulação é maior do que o poder que há neste cordão de 3 dobras. Aonde, se você e o seu esposo pararem ou quiserem desistir, ainda assim há um Deus que continua dizendo para mim e para você: não desista, dizendo para mim e para você: continua perseverando, porque vai valer a pena. Nada do que pode estar acontecendo vale mais a pena do que nós ainda temos para cultivar e colher juntamente com a nossa família. Quando nós entendemos o verdadeiro poder que há na união, nós não deixamos com que nenhuma tribulação venha abalar as estruturas do nosso casamento, porque nós entendemos que ele é um presente de Deus para as nossas vidas, que ele está firmado em algo muito maior do que nós podemos imaginar. O poder da união, ele está justamente quando nós abrimos o nosso entendimento para entender que nós não somos e não estamos sozinhos. Que eu e o meu marido, que você e o seu marido não estão sozinhos em meio às dificuldades, e que vocês também não estão sozinhos em meio a momentos de bênçãos sobre a vida de vocês. Muitas vezes nós deixamos com que o medo, com que a dúvida, com que a incerteza, com que a insegurança venha tentar roubar o poder da união das nossas mãos. Mas que hoje nós venhamos a nos lembrar de que há algo muito maior guardando a nossa vida e a nossa família. E que nada vale mais a pena do que crer que há um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu vejo aqui o comentário da Solange: Deus é perfeito em tudo, e realmente Ele é perfeito em tudo. Nós podemos não entender o agir de Deus sobre as nossas vidas. Quem me acompanha aqui já conhece a história. Durante anos eu fazia uma campanha toda sexta-feira na minha casa, onde as pessoas achavam que eu apenas estava abrindo as portas da minha casa para levar uma mensagem, uma palavra de Deus, reunir pessoas para ouvir sobre Deus. Mas somente eu sabia qual era o propósito de eu estar fazendo aquela campanha. E todas as sextas-feiras a minha oração era: meu Deus, eu não aguento mais viver esse casamento dessa forma. E eu preciso que o Senhor mude essa situação e me fale. Se é para eu desistir de tudo, que o Senhor me fale. Mas eu não aguento mais continuar desse jeito. E eu sempre achava que a mudança deveria vir da parte do Bruno. Mas houve um dia em que eu entendi que havia um cordão de 3 dobras que sustentava a minha casa, que sustentava o meu casamento, que sustentava a minha família. E esse cordão, ele não seria rompido tão facilmente. Eu precisei passar por um processo aonde nós mudamos de casa, e com menos de um mês morando nessa casa, nós saímos para trabalhar de manhã, e quando chegamos à tarde, a casa estava arrombada e tinham levado muitas coisas materiais de dentro da minha casa. Coisas essas que eu sempre usava todos os dias
para jogar na cara do meu marido que se não fosse eu, nada daquilo teria dentro de casa. Que se não fosse o meu dinheiro, nada daquilo existiria. Mas a minha oração é que ele mudasse, mas eu não enxergava as coisas que eu também precisaria mudar. E aonde eu entro a sequência do que a Solange disse de que Deus é perfeito em tudo. É porque apesar de todas as coisas, eu nunca deixei de deixar o meu coração sensível a ouvir a voz de Deus. E ali naquele tempo, sem entender o que havia acontecido e questionando por que Deus, o Senhor vê o nosso esforço, o quanto nós mesmos sendo jovens lutamos para conquistar tantas coisas e chegamos de um dia cansativo de trabalho e vemos aquilo que nós conquistamos sido levado pelas mãos de ladrões oportunistas. Mas isso foi necessário acontecer para que eu deixasse de dar valor para as coisas e desse mais valor à minha família. E a forma com a qual Deus tratou o meu coração para valorizar a minha família foi justamente pegar na minha pior dor, que era a forma com a qual eu humilhava todos os dias o meu marido. E me fez sentir na prática que quem precisava mudar era eu. Naquele dia Deus falou que Ele estava fazendo uma limpeza na minha casa, mas principalmente nos nossos corações. E ali eu entendi que o que realmente precisava ser mudado para que o meu casamento desse certo e fosse restituído era a minha forma de me comportar perante o meu marido. Foi ali que eu entendi o poder que havia na nossa união para recomeçar tudo do zero, de igual para igual, deixando com que a terceira dobra deste cordão nos ensinasse a cada dia a recomeçar da forma certa. E eu estou dizendo tudo isso de uma forma breve para perguntar para você o que talvez você tem pedido para Deus todos os dias e ainda talvez não tenha achado a resposta. O que talvez você tenha pedido a Deus nas suas orações e ainda não esteja acontecendo. E você está se perguntando, meu Deus, até quando eu vou precisar estar vivendo dessa forma ou passando por isso dessa maneira? Mas eu vim te contar essa história para dizer que há um processo que nós precisamos passar. Mas quando nós sabemos que apesar do processo, há um poder na união que nos diz e nos traz a paz para sabermos que não estamos sozinhas. Nós passamos por ela, mesmo sem entender o processo, mas confiante de que Deus ele vai agir na hora certa, no tempo certo e do jeito certo. O que é que talvez precisa ser limpado na sua vida e no seu casamento hoje? O que é que talvez precisa ser purificado dentro de você hoje? Que talvez você tenha impedido e talvez tenha até mesmo esperado que o seu marido estivesse com você e talvez ele não esteja tendo forças ou sabedoria o suficiente para te apoiar neste momento, mas que você se lembre que você não está sozinha. Que você se lembre de que acima de vocês há um Deus que faz com que esse cordão, não de 2 dobras, mas de 3 dobras, não se rompa tão depressa. Aguenta mais um pouco. Às vezes o silêncio ele pode ser a pior dor, a pior arma apontada contra você. Mas às vezes é esse silêncio que Deus quer te trazer para que você consiga refletir
aquilo que talvez você não esteja vendo, mas é nesse silêncio que Ele vai te trazer a direção, é nesse silêncio que Ele vai te trazer a força que você precisa. É nesse silêncio que Ele vai fazer você lembrar que talvez você tenha escolhido viver sozinha, mas há um poder na sua união e ele não está rompido. Porque Deus está sustentando este cordão.